Olá, pessoal! O PB Talks, o podcast da Pag Brasil, está começando e o tema de hoje é oportunidades do Pag Brasil Checkout para o seu negócio. Eu sou Tamires Souza, sou jornalista na Pag Brasil e hoje, para discutir esse assunto, eu trago o Alexandre Oliveira, que é diretor de vendas da Pag Brasil. Bem-vindo! Muito obrigado por estar aqui de novo, Tamires, e é muito bom e confortável para mim estar do lado de duas sumidades, né? Quando fala ali do mundo de digital, tem um querido amigo meu conterrâneo, Douglas, lá do Nordeste, e o Nicolas, óbvio, né? Eu vou deixar que ele se apresente, mas também é muito bom ter o Nicolas aqui. Vocês vão entender o porquê a empresa que ele trabalha. Perfeito. Douglas Araújo, CEO da agência Fiji. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de contribuir aqui para a gente ajudar mais lojistas, funcionar o nosso mercado, que a gente está precisando muito de espaços e momentos como esse, para que não só nós, como prestadores de serviços, soluções tecnológicas, mas como os próprios clientes, que a gente possa contribuir de alguma forma e ajudar eles a crescer, que esse é o nosso intuito aqui, tá? Com certeza. Obrigada, eu. E Nicolas Bechoren, diretor de produto da RD Station. Bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Fico super feliz com o convite. É sempre bom falar de um tema que a gente ama, falar de e-commerce, falar de checkout, falar de link de pagamento, falar de tanta coisa boa, ainda mais com a Pag Brasil Group. Então, prazer, né? A gente não se conhecia, prazer. É muito bacana a gente poder conversar. Sim. E chegar aí num assunto tão importante para todo mundo. Perfeito. Vocês viram, então, o meu spoiler que eu tinha dado anteriormente, né? O Nicolas, diretor de produtos da RD, que é uma referência no Brasil, né? De solução de marketing, sem a menor sombra de dúvida, uma das plataformas de marketing mais robustas que existe. E é uma honra termos a oportunidade de ter o Nicolas aqui conosco. Que isso. Com certeza. Com certeza. Então vamos lá, né? Dando um contexto sobre o assunto, né? Para além do site, a gente sabe que estar aí entre outros canais onde o cliente está é essencial para ampliar os negócios, né? E a gente está falando aqui da omnicanalidade, essa palavra bem difícil de pronunciar, mas que é a possibilidade de vender em diversos canais digitais, como o WhatsApp, por exemplo, ou em outras redes sociais. E aí, por garantir uma experiência de pagamentos rápida, fluida, o Pag Brasil Checkout, que é uma solução da Pag Brasil, ela é uma alternativa para os lojistas. Mas antes de falar sobre o Pag Brasil Checkout, eu quero começar falando dessa palavrinha difícil aí da omnicanalidade. Douglas, eu quero entender contigo qual que é a importância dessa omnicanalidade para os lojistas, esses que estão nos assistindo agora. Vamos lá, pessoal. Que danado é omnicanalidade? Difícil. Demais, né? Às vezes assusta. Esse mercado é cheio dessas palavrinhas difíceis que são, muitas vezes, como é o caso, adaptadas do inglês, né? A gente está falando de omnicanalidade, que vem de omnichannel, que é um contexto de canais múltiplos integrados, tá? Então, qual é a importância disso? Na verdade, esse tema, a importância de entender sobre esse tema é porque, há algum tempo atrás, isso, de certa forma, era uma tendência, tá? Não muito longe, tá falando de coisa de alguns pouquinhos anos. Com o passar dos dias, ele se tornou uma realidade e hoje nada mais é do que uma obrigação. Exato. Então, o que é a omnicanalidade? É que o lojista precisa garantir para que o cliente consiga conversar com ele, mais que isso, comprar dele da maneira que ele quiser, quando ele quiser e de que forma quiser. Então, basicamente, o que é a omnicanalidade? É você conseguir fornecer meios, e todos os meios precisam funcionar diretamente, sem atrito para pagamento, sem dificuldade de relacionamento, de resposta, para que o cliente, que ainda mais nessa geração atual, que a gente estava até estudando um pouco sobre o tema antes de vir contribuir, mas o Google está deixando de ser o principal meio de busca. Hoje em dia, os jovens não entram mais no Google, não pesquisam mais no Google, vão direto para as redes, o próprio TikTok, YouTube também é muito importante. Então, você, como lojista, que tem o seu produto ou serviço, precisa que, independente de como o cliente que decida comprar de você ou se relacionar com você, você ofereça uma experiência bacana, tá? Sem atritos, que você vai atender, fornecer, que ele possa escolher, que ele possa pagar. E, com certeza, quem tratar desse tema da maneira, com a seriedade que se deve, vai ter muito mais resultados.
Perfeito, perfeito. Tem um grande amigo meu, fundador da GetNet, Zé Renato Hopf, que ele cunhou uma expressão. Tem certas coisas que não é mais tendência. É pendência se você não faz. Boa, Verdade. ótima expressão. Omnicanalidade é exatamente isso. Não é tendência, é pendência se você não tem estratégias sólidas disso. Perfeito. E no final do dia é impossível você vender para o seu cliente se ele está no lugar que você não está. Sim. Né? Então, se o seu cliente está em algum canal e você não está, como é que você vai chegar até ele? Então, com certeza... E essa pauta da omnicanalidade não é uma coisa nova, se for parar a pensar, né? Não. Já é uma coisa há muito tempo. Eu me lembro que, acho que foi há 9 anos atrás, eu fui no primeiro Fórum Commerce Brasil, lá em Porto Alegre. Acho que nem era esse o nome do evento, eu não vou lembrar, faz muito tempo. E essa era uma das grandes pautas. O que era omnicanalidade, que na época a gente chamava só de omnichannel, né? E como que as empresas conseguiam se adaptar para entrar nisso, ainda mais, poxa, eu que tenho loja física, que tenho loja online, que tenho vendedor, como é que eu faço? Então, com certeza, aí é uma pauta super importante. Perfeito. E aí, já trazendo, né, obviamente, para o tema disso, omnicanalidade, mas vamos falando aí do Pag Brasil Checkout. O que é o Pag Brasil Checkout, Alexandre? Explica pra gente, porque tem muita convergência no assunto, né? Não, tem sim. Quando a gente sai desse conceito, omnicanalidade, e tentar ir para algo mais pragmático, né? E aí eu quero me dirigir para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sei lá, você que tem um negócio que opera numa região específica do Brasil e que ainda não tem um e-commerce, que ainda não tem um site, não opera no marketplace. A nossa abordagem do Pag Brasil Checkout é a possibilidade, de maneira simples, com zero integração e usando um dashboard extremamente simples de ser habilitado, colocando regra de negócio, você disponibilizar a opção para clientes seus poder comprar de você, pagar, né, através de uma plataforma digital e tu conseguir, obviamente, operar, vender, tratar efetivamente isso. E de maneira simples, rápida, prática, que para mim esse tem que ser um grande mantra desse período que a gente vive no mundo. A gente está aqui em 2024, tá? E, infelizmente, ainda é muito comum a gente associar numa mesma frase tecnologia e complexidade. A gente tem que abolir isso. Tecnologia tem que ser não complexa. Tecnologia tem que ser o grande lubrificante do negócio, tá? E na medida em que uma solução como o Pag Brasil Checkout, que nada mais é do que um link de pagamento que tu pode enviar por qualquer tipo de e-mail, seja o WhatsApp, WhatsApp, e-mail, SMS, através uma mensagem no Instagram e facilitar com isso que o cliente final consiga fazer efetivamente um pagamento. Que é o que o Nicolas comentou de estar onde o cliente está. É isso. E o importante do Pag Brasil Checkout, tá, Tamires? É que tu consegue fazer isso de maneira muito rápida, sem muito custo de operação e execução e implementação, testar, errar, que certamente nessa tua jornada tu vai errar, e corrigir. Perfeito. Com rapidez. Isso. Boa. Não sendo necessário tu ter que pensar durante muito tempo para implementar algo que vai ser difícil, custoso, e tu vai demorar para entrar naquele ciclo de aprendizagem. A grosso modo, essa é a ambição da Pag Brasil ao desenvolver o Pag Brasil Checkout. Perfeito, perfeito. Não, e muitas vezes, quando você envereda por um caminho que não tenha essa simplicidade como forma de ser, como a gente tem no Pag Brasil Checkout, acaba que demora tanto tempo que quando ficar pronto, tudo já mudou. Tá defasado. Tá defasado, entendeu? Então, o time to market, que a gente chama, é muito importante. Então, a gente ter velocidade para implementar um negócio. Errar não é um problema, desde que você consiga corrigir rápido e realinhar. Então, é disso que os lojistas precisam. Esse é o caminho mesmo. E eu concordo muito com a tua fala sobre simplificação. Eu tive e-commerce já durante 8 anos. E, cara, quando eu iniciei, eu queria entender o que era o gate, o que era subadquirente, o que era adquirente, o que era isso, o que era aquilo. E, poxa, você vai estudar tudo isso. não é só a sua função. E tu tem o teu negócio ainda, né? A gente tem que tocar, de fato, o que é o teu core, que é o teu negócio, que é ter um bom produto, que é dar um bom atendimento. Então, quando a gente tem uma solução que simplifica isso,
e que traduz, tirando aquela sopa de letrinha e que tu simplesmente consegue conectar e utilizar, cara, é outra coisa. E aí você pode botar o seu tempo, a sua energia naquilo que realmente você consegue entregar. Né? E daí, de fato, é a tecnologia simplificando a vida da pessoa empreendedora. É isso aí. Com certeza. E eu acho que até mais do que simplificar, agilizar, soluções como essas, elas também trazem a ideia de recuperar algumas vendas, né? Porque às vezes é isso, né? O cliente, o consumidor final, tá lá na jornada, acontece alguma coisa ali, ele se perde, abandona o carrinho. Aí tu já perde uma conversão. E aí eu queria entender nessa linha, principalmente aqui trazendo para o Alexandre, mas deixando aberto para vocês, qual que é a importância das empresas elas adicionarem soluções como essa do Pague Brasil Checkout, justamente para recuperar carrinho, impulsionar as vendas e não deixar, né, de fidelizar ali daqui a pouco um cliente ali na frente. Queria entender um pouquinho também. Isso é essencial, né? Você operar um e-commerce, né? Ele envolve diversas jornadas e interessante, né? Hoje, uma das grandes missões, dificuldades e custo, tá, de uma operação de e-commerce é tu gerar tráfego. Isso dá um trabalho, custo gigante. Aí tu consegue. O cara chega no teu negócio, chega no teu e-commerce. Tu tem que garantir uma plataforma sólida, com performance, tempo de resposta, que não pode falhar. Aí tu passa por essa etapa, passa por esse caminho. O cliente ele chega no checkout, acontece alguma coisa, algum problema, tem alguma fricção que impede a concretização, o objetivo final de toda essa jornada. Tu não pode abandonar, tu não pode esquecer aquele momento. Aquele cara está na iminência de efetivamente fechar e comprar. Então tu tem que ter, sim, uma estratégia diligente para garantir que esse cliente que por alguma razão, naquele exato momento, dropou, ele possa efetivamente comprar. E eu penso, tá, Tamires? O Nicolas deve fazer isso praticamente cotidianamente, né? Deve ser o dia a dia dele pensando, né, no escopo do que é RD. Eu estou bem curioso para escutar o Nicolas me falar de coisas que envolvam recuperação de carrinho, pensando aí num contexto mais amplo ali da RD Station. Pois é, Nicolas, é isso que seria a próxima pergunta justamente, né? Porque a gente sabe que cada um aqui, o Douglas também, com certeza, eu quero te ouvir exemplos também de lojistas, né, parceiros de vocês, mas a RD Station também tem essa questão dentro de casa, né? Conta pra gente o exemplo de vocês nesse assunto, né? Boa, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de carrinho, antes de falar de carrinho abandonado, etc., vamos primeiro falar de checkout de novo, né? Perfeito. Eu gosto muito do que o Ale estava falando. A gente vai, gasta uma super grana, traz aquele monte de gente para o nosso site e a conversão nem sempre é como a gente gostaria. Ainda assim, como benchmarking, como referência, em torno de 70% de quem forma um carrinho no seu e-commerce abandona um carrinho. Sim. Ou seja, muito alto esse número. a cada 100 pessoas que estão avançando para poder finalizar uma compra, 30 finalizam e 70 não finalizam. Né? Então, só quando você analisa isso, você percebe o balde furado que você tem se você não tiver um bom checkout. E quando eu falo 70%, é benchmarking, é referência. Então, se você tiver com 70% de taxa de abandono de um pedido, você está possivelmente bem, dependendo da indústria que você atua. A não ser que você atue com bens de consumo como bebida ou móveis de escritório, que tem uma conversão média muito maior do que as demais, se você tiver com 70% de taxa de abandono, ainda é uma taxa ok. Agora, se você estiver acima disso, você tem um problema. Que antes de falar de carrinho abandonado, a gente tem que falar do próprio checkout. Tem diversos tipos de tecnologia de checkout, e essa é uma das primeiras coisas que a gente sempre analisa quando um cliente nosso traz que ele está com um problema de conversão, quando ele está com um carrinho abandonado demais. A gente ajuda o cliente a calcular, né? Basicamente, é o número de carrinhos abandonados dividido por número de carrinhos abandonados mais pedidos pagos, e aí você acha qual que é a sua taxa de abandono. Se a taxa de abandono estiver acima de 70, cara, você tem um problema. É crítico. Assim, você tá... Cara, sempre depende de qual que é a indústria que você está inserido, mas é no mínimo um ponto de atenção. Sim. E aí você vai ver, em primeiro lugar, o checkout. Qual que é a qualidade do checkout que você está oferecendo? Se esse checkout é de uma qualidade bacana, se não for, contrate Pague Brasil, né? Mas se ele for de gostei. Mas se ele for de uma qualidade bacana, aí você pode começar, de fato, a atuar recuperando, né? E aí, com a RD, você consegue recuperar esse carrinho abandonado ou via e-mail, ou via WhatsApp, ou num misto.
Porque também existem carrinhos e carrinhos. Se o meu e-commerce tem um ticket médio, por exemplo, de R$200 e alguém abandonou um carrinho de R$5.000, poxa, esse é um carrinho abandonado especial. Valiosíssimo. Eu posso mandar um WhatsApp logo de cara para essa pessoa, já com o link da Pague Brasil, clique aqui para poder finalizar a compra. Ou eu posso até mesmo passar para o meu time de vendas. Porque, poxa, um ticket médio desses não é brincadeira. Não né? é assim, não é todo bem dia. assim. Agora, por exemplo, se eu estou com um carrinho abandonado de R$50, eu posso mandar um e-mail. Se a pessoa não comprou, um outro e-mail, uma sequência de e-mails, né? Eu acredito que podem ter estratégias diferentes para cada tipo, para cada questão, cada tipo de cliente, por exemplo. A gente gosta muito de separar em duas vertentes quando a gente fala de carrinho abandonado, né? A primeira é segmentar pelo preço, né, pelo ticket médio do carrinho. E o segundo é pelas categorias ou pelos produtos que foram abandonados, porque eles possuem margens diferentes. Então, por exemplo, quando eu vendia, quando eu tinha meio comissão de cosméticos, poxa, eu tinha alguns cosméticos que tinham uma margem absurda. Quando alguém abandonava um carrinho daqueles com ticket médio, que ainda tinha esses produtos, cara, eu às vezes ligava para esse cliente, eu podia mandar um WhatsApp para esse cliente, porque valia a pena para mim, né? E quando a gente ainda fala de recuperação, um e-mail, ele recupera em média 4% só das vendas. Ou seja, não é uma recuperação média. Sim. Quando a gente fala de recuperação por WhatsApp, a gente está falando de 18% a 22% de recuperação, é uma taxa muito alta. Quando você faz a recuperação via WhatsApp e ainda já enviando o link de pagamento, a chance de retorno é muito maior. Perfeito. Douglas, conta um pouquinho das tuas experiências, né, com os casos que tu atende diariamente. Não, pessoal, só para tentar trazer um pouco do que a gente orienta nossos clientes, e aí vou tentar manter uma linguagem bem simples. Eu falo que, com relação a qual estratégia você vai buscar para tentar melhorar o seu resultado, o seu faturamento na sua operação, no seu e-commerce, eu gosto de explicar uma historinha, tipo, como se fosse o conceito que vocês trouxeram, que para um cliente fazer uma compra, ele passa por uma verdadeira jornada. Sim. Tá? Cara, primeiro, lá de cima, tem que saber quem você é, que você vende. O que você vende tem que estar dentro da necessidade dele. Depois ele já olhou os concorrentes. Aí você tem que ter o melhor preço, tem que transmitir a melhor experiência de segurança e confiança do seu produto, qualidade. Ou seja, é uma série de etapas que, ao longo do caminho, muitas pessoas nessa jornada vão se perdendo, mas vai ter aquele percentual ali de todo mundo que entrou lá em cima nesse funil, 2%, 1% ali de benchmark, é uma taxa de conversão boa, saudável, tá? Então, por mais que seja um númerozinho pequeno, se você atuar nessa pontinha lá do final, que é o cara que de fato vai lhe dar o resultado, 1% numa taxa de 2 significa que você, tipo, se você fatura 2 milhões, vai faturar 3, entendeu? E a gente vê que 2% de uma taxa de conversão, 98% de clientes, de sessões, foram jogadas fora. Tá? E aí, quando você vai para o conceito dessa jornada e da recuperação do carrinho em si, é justamente você tem uma árvore cheia de maçãs, você atuar direto na maçã que está ali mais embaixo. É o cara que já venceu todas essas etapas, escolheu produtos na sua loja, botou no carrinho, e a gente às vezes acha que é tecnologia, mas trazendo para a vida real, às vezes pode ser uma mãe que estava na cozinha, o bebê pequeno está no banheiro, mãe, terminei. Entendeu? Às vezes o cara está comprando, recebe uma mensagem. Eu que sou pai de criança, eu sei o que é isso. Boa analogia, esse case aqui Boa foi analogia. real, também tá em casa, mas às vezes você está comprando, navegando pelo celular, que é o responsável pela a maior fonte de tráfego, e o cara recebeu um WhatsApp de um problema que precisou resolver e o site ficou lá no aba, o carrinho montado e esqueceu. Entendeu? Acontece. Então, ou seja, você atuar diretamente, dedicar energia diretamente na recuperação dos carrinhos, é você injetar faturamento ali de maneira mais provável e mais energia, ou seja, R$1 aplicado aqui é muito mais efetivo do que R$1 aplicado e quem não conhece o produto ainda. Lá no topo. Lá no topo do funil. Perfeito. Então, E você já investiu também para isso, né? Sim, Você já pagou para levar a pessoa até o seu site. Isso. Então você consegue otimizar muito mais, ainda investindo nessa pessoa para ela finalizar a compra, do que de fato investir em novos públicos. E aí só tem mais um mídia detalhe. programática que é duro, né? Mídia programática. Clicou, pagou, né?
Exato. E aí só tem mais um detalhe que é importante, que aí a gente está aqui junto das feras desse benchmark que é importante, que é a taxa de rejeição. Às vezes o cara faz a compra, mas por algum motivo o pagamento não foi aceito. Sim. Então você tem uma fornecedor de pagamento que a gente recomenda fortemente, que a PagBrasil tem as melhores taxas, você vai tirar atrito, porque a gente já teve caso de clientes que usavam outra solução. Isso era um problema que o dono do site, da empresa, tentou comprar no próprio site e teve o próprio cartão recusado. Sim. Cara, quantas Isso vezes acontece muito. eu já fiquei maluco com isso no meu e-commerce, né? De parentes meus comprando no meu site, eu comprando no meu site para testar, Nossa. clientes recorrentes comprando no site e não tá passando o cartão. E aí você para pra pensar, né? Poxa, se tem uma pessoa reclamando, quantas não tem? não tiveram essa experiência e quanto eu não perdi de receita por não ter a melhor tecnologia como aliada. Exato, exato. E aí eu queria, pegando isso também, vocês acreditam que isso também cabe, por exemplo, para compras por impulso? Tô ali na madrugada, quero comprar, não funcionou. O que vocês acham sobre isso? Com certeza. Eu acho que o consumidor, a gente analisa, tipo, vamos imaginar de novo para um contexto da vida real. Às vezes, a janela de decisão de compra da necessidade de um cliente está cada vez menor. Sim. Então, às vezes, o cara está pensando em trocar de carro. Ele passa meses procurando. Sim. Às vezes, ela vai ter uma noiva que está com um casamento, está procurando uma aliança. Só que, cada vez mais, essa janela vai ficando mais estreitinha. Então, o cara não é o que está pensando em trocar de carro. Às vezes é o que justamente se interessou e está ali naquela janela do impulso. Ápice ali, final. Exatamente. Então, ele precisa conseguir finalizar aquela compra naquele momento, porque aquela necessidade ali, para ele, vai existir durante alguns minutos. Sim. Às vezes ele está navegando na loja, dormindo, acha alguma coisa legal, é impactado pelo seu anúncio, pela sua campanha de tráfego. De manhã, lembrei que tenho que pagar aqui a escola do meu filho, não vou gastar dinheiro com isso. É verdade. Se você tivesse como garantir que ele, naquele momento que ele estava interessado em finalizar essa compra sem atritos, você já teria aí a garantia. Não perde a oportunidade, isso. né? Perfeito. É por isso que a tecnologia de checkout é tão importante, né? Por causa que ela não traz consigo só a aprovação, né, do pagamento, mas também a experiência de compra. Né? A ordem que você preenche, a forma como você preenche, isso muda muito a taxa de conversão do e-commerce. E, obviamente, isso acaba impactando no faturamento e também, né, em custo. Porque se você não vende, você acaba botando mais dinheiro, você aumenta o seu CAC e a coisa começa a ficar meio complicada. E olha como é que são as coisas, né, Douglas? Refletindo aqui, tu falou uma expressão que eu adorei, janela de tempo curta. Janela de tempo curta, né? Acho que todos nós, óbvio, por força da nossa obrigação de ofício, né, a gente faz isso de maneira muito mais cotidiana, mas acho que o empresário também, que tem a missão, né, de fazer o seu negócio acontecer, ele se embrenha em fazer campanhas, ações, e às vezes é comum você fazer uma campanha de e-mail e afins, faz uma campanha de e-mail marketing, né? E aí você manda lá um e-mail e não necessariamente tem a possibilidade, que pode ser por causa da ausência de uma tecnologia mais fluida para te auxiliar, tu já coloca a opção direta naquele e-mail que foi enviado para o cliente para a pessoa pagar. Sim. Para aproveitar a janelinha de tempo curto, que está cada vez mais curta, como brilhantemente o Douglas comentou. Tá? Mais uma aplicação prática, objetiva, pragmática, de tu usar essas possibilidades que a tecnologia vai te oferecer, e aí no caso que a gente está aqui colocando é o PagBrasil Checkout, para tu garantir que mandei aquele e-mail, eu fiz uma campanha, por alguma razão o cara abriu, ele tá olhando, se sentiu motivado, cara, é agora, é a janela de tempo, compra. Cortar os caminhos, né? É o momento ideal. E aí, já se encaminhando um pouco para o final, eu quero saber de ti, Nicolas, como é que foi dentro dessa jornada, né, dessas soluções diferentes, para a gente não perder os clientes, como é que foi essa parceria com a PagBrasil, né, que a gente integrou agora, o PagBrasil Checkout. Queria que tu contasse um pouco para os ouvintes, para entenderem um pouquinho também dessa jornada de vocês. Olha, pra gente foi muito bom, e obviamente para os nossos clientes também. Óbvio. Né? Porque, como a gente está conversando, a janela de tempo é curta, né?
E eu enviar uma mensagem para o meu cliente, um WhatsApp só dizendo volte e compre, é uma mensagem. Agora, eu enviar para o meu cliente volte e compre clicando aqui e já enviar para o checkout é outra mensagem, que tem uma conversão totalmente diferente, né? Então, dentro dessa nossa parceria, que você consegue disponibilizar um link de pagamento, você consegue colocar num e-mail, você consegue colocar esse link de pagamento numa mensagem do WhatsApp, dentro da RD, você consegue colocar esse link de pagamento no CTA de uma landing page. Nossa. Então você consegue transformar uma página, uma landing page, literalmente numa página de checkout, né? Onde a pessoa preenche, clica em comprar e já vai direto para o pagamento. E garante a jornada fluida ali do cliente. E uma jornada muito mais fluida, sem fricção e sem ficar indo de um lado para o outro. Né? E você também já consegue mandar a sua mensagem logo de cara. Né? Eu concordo super, né? Se a gente tem um prazo maior para poder conversar com o cliente, depois, quem sabe, ele clica em algum lugar e acessa e acha como que paga, cara, não funciona. E ainda falando um pouco de omnicanalidade, né? O cliente, às vezes, ele tá lá no desktop, aí ele abandonou o carrinho, aí ele recebe o WhatsApp e ele termina no celular o pagamento. É bem assim. Porque a gente está presente nos locais que ele está, entregando para ele uma experiência bacana e simplificada de pagamento daquilo que ele está, de fato, buscando comprar. Perfeito, gente. E aqui, infelizmente, a gente tem que encerrar esse episódio hoje, né? Falando sobre um tema que é super importante, que é garantir essa experiência do cliente, né? Ter uma jornada fluida, né? Que ele consiga, de fato, converter no final das contas. Para deixar um recado final aí, o que vocês diriam para impulsionar esses lojistas que estão vendo, estão assistindo, estão ouvindo a gente, para apostar nessa omnicanalidade, o omnichannel, né? Numa palavra bonita aí no inglês. O que vocês diriam? Fiquem à vontade. Posso começar? Pode ir, vamos lá. Olha, eu de verdade acredito que você precisa estar presente. Não vou dizer em todos, porque todos às vezes é difícil, né? Mas na maioria possível de locais que o seu cliente está. Então, seja no online, seja no offline, se for possível, esteja onde o seu cliente também está. Tenha soluções de pagamento simplificada, fáceis, que o seu cliente ele não vai ficar na dúvida do que está acontecendo, que você também ficar na dúvida do que está acontecendo, porque o dono de loja às vezes fica, né? Pô, será que está provando aquilo? Insegurança. Pô, clientes, eu juro para vocês, chegou um momento do meu e-commerce que eu gostava de todo dia simular uma compra de R$1, R$2, só para ver se a coisa estava funcionando. E quando chega nesse nível, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Então, assim, invistam de verdade em ter uma solução boa de pagamento. Invistam em automações de marketing para vocês terem um ROI melhor de tudo que vocês estão fazendo. Né? Já investe tanto para trazer o nosso cliente para o nosso site, para o nosso portal, para o local que a gente trabalha a venda. E quando ele, de alguma forma, dropa ou sai, a gente conseguir resgatar ele de uma forma simplificada, acaba ajudando muito nas nossas vendas. Perfeito. Douglas. Com relação a isso, a sugestão que a gente deixa é, primeiro, bote seu cliente no centro e invista em energia e em boas soluções para que tudo se torne fácil para ele, mesmo que fique mais difícil para você. Perfeito. Tem que ser fácil e simples para ele. Ele não entende o que vai acontecer ali por dentro do site, quantas ferramentas estão conectadas, mas precisa ser simples para ele. Sim. Não é complicado. Às vezes o cliente faz um site, deixa uma coisa muito chamativa, joga um pop-up de cara que só serve para ser fechado. Acontece muito, a gente vê gravações de sessões do site, tem lá um pop-up mega bonito, que se move para captar dados, mas o que é que 100% das pessoas fazem? Fecha. Então, encurte caminhos. Imagine que o cara, ao iniciar essa jornada, ele chegue no final da maneira mais simples, rápida e prática possível. Tá? Perfeito. Com relação à omnicanalidade, eu indico também que, antes de se preocupar em estar em todos os locais, se preocupe nos que você estiver, ofereça um bom atendimento e um bom serviço. É melhor experiência. Perfeito. Entendeu? Estruturei aqui meu e-commerce. Não, agora vou cuidar direitinho do meu WhatsApp. Vou para uma ferramenta de e-mail. Sim. Vá aos poucos, não vá tirando para todo lado e de repente você está divulgando que está agora vendo pelo WhatsApp, o cliente chama e você demora 2 minutos. 2 minutos eu estou brincando aqui porque parece pouco, mas é gigante. É eterno. É uma demora gigante para o cliente que está ali
lembre da janelinha. Da janelinha. Cada vez mais curto. Cara, se você responder na hora, você lida com ele ali numa venda e converte. Então, Perfeito. qualidade no atendimento dos canais que você tiver disposto a estar. Ótima colocação, Douglas. Alexandre. Eu acho que assim, para encerrar, eu vou me inspirar nas palavras que o Nicolas comentou na época que ele operou um e-commerce, né? Ele comentou, né, que trabalhava com cosméticos, correto, Nicolas? Isso. Mas que ele se viu obrigado a ter É. que pensar em checkout, em tecnologia de pagamento, que não é o core dele, tá? Sim. E a gente está em 2024. A gente tem que ter certeza e convicção que hoje aqui no Brasil a gente tem um ecossistema denso de tecnologia e de parceiros para apoiar você nessa jornada. São diversos. Aqui, nesse exato momento, você tem 3 opções. Pagamento tem Pag Brasil, solução de marketing RD Station, uma agência para apoiar você, seja na construção do teu e-commerce, como também em performance, tem a Fiji, como diversas outras, tá? Não só essas que tem aqui não, tem diversas outras. Mas uma reflexão que eu peço que vocês tenham é que naqueles discursos iniciais, quando você for falar com o parceiro, e você sentir que de alguma forma tecnologia e complexidade está junto, foge como o diabo foge da cruz. Tem alguma coisa errada. É isso Tem aí. muito parceiro, muito bom, denso, sólido aqui no Brasil que vai apoiar você nessa jornada. Vamos lá. Eu acho que é o Perfeito. grande recado que eu queria dar aqui no final. Adorei, muito bom, gente. Adorei o papo. Eu acho que é isso. A gente tem que facilitar mesmo para o consumidor final. E é isso que a gente está trazendo aqui hoje, né? Eu agradeço demais a participação de vocês. Obrigada, Nicolas. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, Que agradeço. Douglas e Alexandre. Eu espero que a gente consiga repetir, né, numa próxima vez para falar mais sobre o assunto. E obrigada a você, audiência, que acompanhou aí a gente falando sobre essa omnicanalidade, sobre o Pag Brasil Checkout. Agradecemos muito a audiência de vocês e até o próximo.